Agora vamos ver como essa revisão de trigonometria nos ajuda na visualização de grandezas vetoriais. São grandezas que necessitam de direção e sentido além do módulo, tais como um vetor de deslocamento. Eu não posso definir um vetor de deslocamento e visualizar como uma setinha que sai do ponto inicial ao ponto final. Então é interessante pensar assim, digamos que eu desenhasse aqui um certo vetor V1. Olha a notação que a gente vai usar. Vou botar uma setinha em cima sempre que eu estiver me referindo a um vetor. Então esse vetor é caracterizado por quê? Pelo módulo dele. O módulo dele, visualmente, tem a ver com o comprimento da setinha que representa esse vetor. E a direção é a direção com que essa setinha está apontando. Eu posso caracterizar essa direção dando o ângulo que ela forma com uma reta padrão. E se eu chamar esse eixo de x, esse eixo de y, projetar aqui a 90 graus e aqui 90 graus, isso aqui eu vou chamar de componente x, e isso aqui de componente y do vetor V1. Digamos que eu saiba o módulo do vetor V1. Esse módulo do vetor V1 eu vou escrever como um V1 sem seta. Eu estou usando a mesma letra, V1, para representar vetor e módulo. Qual é a diferença? Quando eu estou representando o vetor, eu boto a seta em cima. Quando eu estou chamando de módulo de vetor, não vai aparecer a seta em cima. Se eu sei o valor do ângulo θ e sei o módulo do vetor, como é que eu descubro quem é a componente x? O que é isso aqui? É um triângulo, retângulo. Então, quanto vale esse V1? X. Cosseno de θ. Então, vale V1 vezes cosseno de θ. E o V1y vale V1 seno θ. Digamos que eu colocasse aqui um outro vetor de V2. Esse vetor V2 vai formar um ângulo θ2, certo? Como é que eu coloco aqui no quadro uma setinha representando a soma vetorial de V1 com V2? V2 no final de V1. Ok. Trago esse vetor para cá. E esta soma deles vai estar assim representada. V3 é igual a V2 mais V1. E desse vetor V3, eu posso trazer aqui e aqui, formando 90 graus aqui e 90 graus aqui. E isso aqui define o quê? Essa distância daqui para cá? A componente x do V3. E essa distância daqui para cá vai definir quem? Componente y do V3. A pergunta é, como é que eu encontro a componente dos vetores, da soma dos vetores, a partir da componente dos vetores? Eu quero saber quem é esse comprimento aqui. Esse comprimento é esse comprimento daqui até aqui, acrescido deste comprimento aqui. Mas esse comprimento branco é a componente x de V1. Esse componente amarelo é a componente x de V2. E a soma deles dá a componente x do vetor, que é a soma. V3x é igual a V1x mais V2x. E para as componentes y, a mesma coisa. V3y é igual a V1y mais V2y. Uma é a maneira geométrica. Eu venho, pego um dos vetores, ponho no final da setinha que representa o vetor, coloco no final do outro e vejo o vetor que começa do ponto inicial do primeiro ao final do segundo. A outra é a maneira analítica. Eu tenho dois vetores, encontro as componentes de cada um deles.
somo as componentes correspondentes e isso vai definir as componentes do vetor soma. Soma a componente x do primeiro vetor com a componente x do segundo vetor, dá a componente x do vetor soma. Tendo as duas componentes, como é que eu obtenho o vetor? Veja aqui o ponto aqui e eu construo o vetor. Um detalhe, componente de vetor pode ser positiva ou negativa. O cosseno e o seno a gente viu, pode assumir valores positivos ou negativos. Então as componentes podem ser, se estiverem para o lado de cá, x negativo. Se estiverem para cá, se o vetor estiver para cá, componente y negativo. A partir das componentes, como é que eu construo o módulo? Se eu sei a componente x e a componente y de v, como é que eu obtenho o módulo? Teorema de Pitágoras. Eu vou ter sempre isso, v ao quadrado é igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado. O fato desses componentes poderem ser positivos ou negativos significa que quando eu estiver obtendo a soma, eu vou estar fazendo aqui a soma algébrica. O que eu quero dizer com soma algébrica? Eu vou estar somando este número com este. Qualquer um dos dois pode ser positivo ou negativo. Se essa for 3 e esse aqui menos 2, a soma vai dar 1.